Bom, vamos lá. Agora nos aventurando pela filosofia. Sempre lembrando que as aulas são para o ensino médio, tá? Estou usando essa ferramenta audiovisual porque ela é mais interessante, mais prática para as nossas conversas, para tentar fazer mais ou menos parecido como se fosse uma aula. Sócrates, vida, obra e principais ideias, tá? Ele foi considerado um dos maiores nomes da filosofia clássica, junto com Platão e Aristóteles. É o mundo antes e depois de Sócrates. Muitos duvidavam da existência de Sócrates, contudo, depois que os diálogos deles com os discípulos, como Platão principalmente, Xenofonte, vieram à tona por meio de obras escritas, teve-se a certeza da sua vida e obra. O Sócrates nasceu em 470, mais ou menos, antes de Cristo, em Atenas, na Grécia. A sua mãe era parteira, inclusive. Ele teve 3 filhos e ele nasceu em uma família relativamente humilde, com poucos recursos financeiros, como se fosse uma classe média baixa de hoje em dia, né? O pai era escultor, né? Trabalho no qual Sócrates trabalhou quando era jovem, serviu ao exército ateniense, dizem que lutou em algumas guerras. E depois que ele se aposentou, ele passou a exercer de fato a função de educador e filósofo. Tá? Segundo os relatos, o Sócrates levava uma vida muito simples. Participou ativamente da democracia ateniense, era um dos grandes artífices disso, e serviu como soldado durante 3 anos, né, chegando a participar da Guerra do Peloponeso, em 431 a 430 a.C. O Platão chega a afirmar que ele não era nada atraente. Ao contrário dos pré-socráticos, que discutiam questões relacionadas à natureza, o Sócrates e os seus discípulos questionavam e discutiam valores humanos, né, e seus fundamentos. Para os socráticos, os homens fariam melhor se investigassem a si mesmos e não se ficassem tentando descobrir a origem das coisas e tal. Você pode dividir, inclusive, né, todo mundo divide entre o período pré-socrático e o período socrático, a filosofia da antiguidade clássica grega. Por quê? Porque, entre outras coisas, ele foi o mestre do Platão, né? Os 3 maiores filósofos da Grécia Antiga foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Uma das frases que ficou eternizada pelo Sócrates é uma inscrição que está no templo de Apolo, em que ele diz: conhece-te a ti mesmo. Ele repetia isso como um lema para a vida dele, porque simbolizava a necessidade do autoconhecimento de cada um. É algo que simboliza a necessidade do autoconhecimento de cada um, porque eu vou conhecer os outros, se eu não me conhecer. O oráculo afirma que Sócrates é o maior filósofo da Grécia, porque ele diz aquela frase famosa também, que é: só sei que nada sei. Ao afirmar que nada sabia, ele reafirma a necessidade de se buscar cada vez mais conhecimento, né? Afirmar a necessidade do autoconhecimento, afirmar a necessidade de conhecer como algo fundamental. Estudar é preciso. Sócrates coloca no centro da filosofia, do pensamento, as questões humanas. Ele é o primeiro a ter essa percepção de que a filosofia devia se dedicar àquilo que é essencialmente humano, né? O pensamento, o ensino, a ética, os sentimentos. O final de vida foi trágico. O julgamento de Sócrates se dá porque ele é acusado de estar corrompendo os jovens de Atenas a não acreditarem nos deuses. Mas o que levou a essa posição foi justamente o descontentamento dos políticos com a postura do Sócrates, que era um cara que incentivava os jovens a questionarem tudo. Ele incentivava os jovens a questionar o porquê das coisas, a querer entender a fundo as coisas. Não era uma sociedade ainda muito hierárquica, apesar de ter criado a democracia. Sócrates não deixou nada escrito, né? Tudo que se fala sobre Sócrates é dito nas palavras, em geral, do Platão. Xenofonte também é um outro discípulo de Sócrates, que também escreve a Apologia de Sócrates. O julgamento de Sócrates, a defesa de Sócrates, é escrita pelo Platão. A Apologia de Sócrates é escrita por Xenofonte. Tá? É muito comum se confundir, porque se traduz, às vezes, no Brasil, o julgamento de Sócrates, que é um texto do Platão,
por apologia de Sócrates, mas são dois filósofos, Xenofonte e Platão, que escreveram sobre o Sócrates. Tá? É só importante saber essa diferenciação. Sócrates foi julgado, condenado, porque ele se recusou a uma defesa. O filósofo recebe a taça de cicuta nas suas mãos, ele mesmo bebe o veneno e morre. Existem filmes, inclusive, sobre isso. Acho que um filme do Roberto Rossellini sobre o Sócrates. Sócrates conversava com os jovens, falando sobre política, religião, era conhecido como questionador, apreciava formular perguntas para saber quem sabia o que, acreditava que ao dialogar chegava ao seu conhecimento. Às vezes ele apontava falhas no raciocínio alheio. Não saber algo era positivo, pois assim seria possível caminhar em direção ao saber e com isso alcançar um conhecimento seguro. Atribuem ao Sócrates a criação de uma das mais importantes figuras de linguagem, a ironia. O método é estabelecido ao se interrogar o interlocutor com uma série de perguntas, até que uma contradição surja, invalidando aquela suposição inicial. Para sair dessa indecisão, o interlocutor teria que praticar o exercício da maiêutica, que significa a arte de parir. O método socrático tem como princípio produzir o conhecimento. Ao confirmar sua ignorância, o Sócrates demonstrava um tipo de sabedoria, unir o saber ao fazer, ironia e maiêutica. Não há registros e obras escritas pelo Sócrates propriamente sobre nada, muito menos sobre ironia e maiêutica, mas é atribuída a ele esses dois métodos filosóficos. Vira se torna o seu método filosófico. O Sócrates confiou aos seus discípulos tudo que ele aprendeu, todo o seu conhecimento, e Platão, Xenofonte, Aristófanes foram seus discípulos. Né? Platão dizia que ele era o homem mais sábio e justo de Atenas. As obras mais famosas que retratam o filósofo são os 35 diálogos em forma de conversa de Platão. Platão, um grande filósofo, talvez o maior filósofo na Grécia, disputa aí com Aristóteles esse título. A influência do Sócrates foi absolutamente fundamental. Curiosamente, o Sócrates foi inclusive acusado de ir contra a democracia, porque ele estimulava as pessoas a questionar e a perguntar. De uma maneira muito, muito sintomática, em 399 a.C., quando morre Sócrates, no mesmo ano em que a democracia ateniense também acaba.